Meu nome é Cristina, eu sou representante de Nestlé Health Science. É um prazer estar com vocês nessa noite aí de terça-feira, podendo trazer um momento de conhecimento através de 3 estudos de casos clínicos, né, que o Dr. Hilário vai nos dirigir. E aproveito para apresentar o Dr. Hilário, que é graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina, fez residência em proctologia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. O Dr. Hilário é especialista em fisiologia colo-reto-anal pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É coordenador do Laboratório de Motilidade Digestiva do Hospital Nossa Senhora das Graças. Seja muito bem-vindo, Dr. Hilário. Nós vamos abrir aí a apresentação com 3 casos clínicos e logo após a apresentação vamos dar um momento aí de integração onde nós podemos fazer perguntas e tirar todas as dúvidas. Ok, pessoal? Boa apresentação a todos. Obrigado, Cris. Então eu vou começar a compartilhar a minha tela aqui. Só um minutinho. Todos vendo minha tela aqui, então? Então, tá certo. Pessoal, bem, meu nome é Hilário, a Cris já me apresentou, agradeço muito o convite, a oportunidade de estar hoje aqui com vocês. E, então, nós vamos apresentar agora 3 casos clínicos e espero que esteja muito claro, muito nítido, de uma forma agradável de a gente poder conversar e que depois a gente possa tirar as dúvidas e discutir de uma forma bastante saudável. Bem, são casos interessantes, então, coisas do dia a dia do consultório, nós temos pacientes com incontinência anal, síndrome do intestino irritável, constipação intestinal, e para todos, tem casos que são bastante complexos. Então, eu trouxe aqui 3 casos selecionados, interessantes, então, com um grau de complexidade e que o tratamento seguiu uma sequência interessante, que utilizamos o mix de fibras solúveis, e os resultados foram bastante interessantes e eu preciso compartilhar isso com os colegas. Bem, então vamos em frente. Primeiro caso, então nós vamos começar com os casos de incontinência anal. O caso de incontinência anal, bastante interessante, uma paciente do sexo feminino, 58 anos de idade, diversas comorbidades e uso de muitas medicações simultâneas. Início de incontinência anal, aproximadamente há 7 meses, usando loperamida. Veio encaminhada por outro colega médico, e mesmo usando loperamida, ela não tinha controle dos sintomas de incontinência. As suas perdas eram sensíveis, ela percebia, tinha urgência, não tinha tempo de chegar no banheiro, e muitas vezes, então, havia episódio de perda anal, de incontinência anal, tanto para gases quanto para fezes. Queixava-se muito dos odores e ficava com aquela percepção que sempre estava tendo algum odor ruim junto dela, mesmo sem ter as perdas. Isso é comum dos pacientes com incontinência. Em geral, suas fezes eram amolecidas, assim, semilíquidas, e as perdas eram principalmente de gases e dessas fezes amolecidas, e ocorriam várias vezes ao dia. O impacto na qualidade de vida dessa paciente, ele era significativo, importante. Vamos agora a alguns fatos relevantes da história dessa paciente. Então, ela tinha hipertensão arterial sistêmica, artrite reumatoide, depressão, atualmente usando 13 tipos diferentes de medicações, incluindo a loperamida, nos casos de incontinência, quando estava apresentando incontinência, mesalazina para doença diverticular dos cólons. Tinha incontinência urinária de esforço, que estava tratando. Não fumava e não bebia. Procedimentos a que ela já havia sido submetida, apendicectomia, muitos anos, na infância, angioplastia miocárdica mais recente, oforectomia direita por causa de um cisto há 15 anos, uma gestação com aborto espontâneo e uma hemorroidectomia Parks há 18 anos, realizado pelo colega que nos encaminhou. Os exames que ela trouxe, então, na consulta, colonoscopia recente, realizada há 1 ano, apresentando doença diverticular, que era a origem do uso da mesalazina, a ultrassonografia endonal há 2 meses e normal, sem alteração do complexo muscular. Aqui o índice de incontinência anal de início, de entrada, então nós temos aqui a perda dos gases sempre, diariamente, várias vezes, de fezes líquidas também. Fezes sólidas não tinha perda alguma. Você pode pensar, que bom, então não tem perda de fezes sólidas. Não, mas é porque ela não tinha fezes sólidas. As fezes eram sempre amolecidas a líquidas. Usava sempre alguma forma de proteção, então o dia todo, inclusive para dormir,
e a repercussão na sua qualidade de vida era bastante significativa. Bem, aqui à direita nós temos, então, além do score de incontinência anal, o score de Bristol, da consistência das fezes, que é muito interessante, e aqui nós temos o tipo habitual das fezes da paciente, então tipo 5 e tipo 6. Aqui, uma imagem do ultrassom, e nós temos aqui o esfíncter anal interno da paciente plenamente mantido, e uma imagem aqui ao redor, então, o esfíncter anal externo da paciente também mantido, sem lesão. E essa imagem está aqui porque a principal causa da humanidade de incontinência anal é a causa obstétrica. E lembrando que ela teve, então, um aborto espontâneo já no primeiro trimestre, há muitos anos atrás. Dentro do exame físico, então, o IMC de 27, o abdômen dela inespecífico, um pouquinho timpânico. A inspeção perineal, não havia deformidades, uma discreta dermatite, devido, talvez, à presença da proteção da fralda e das perdas e do excesso de higiene. No toque anorretal, então, a hipotonia moderada de repouso, de contração, e no exame físico, a retoscopia e anoscopia, hemorroidas internas de grau 1 e discretos plicominhas perianais. Dentro dessa análise inicial, então, dentro desse contexto da paciente, então veja uma paciente com 58 anos de idade, feminina, sem lesão esfincteriana, apresentando incontinência anal, diversas comorbidades, muitas medicações, então uma chance intensa aí de interações medicamentosas. É um fato que atualmente nós temos que ter muita atenção, o pessoal da geriatria comenta isso muito conosco, pacientes com mais idade, mais qualidade de vida, eles querem ainda mais qualidade de vida sempre, o que é muito interessante, mas o excesso de medicações, as interações que isso nos permite, nos faz pensar que a seleção da medicação para esse cenário tem que ser muito cuidadosa. A incontinência urinária de esforço tem um detalhe importante, então isso nos leva a pensar num distúrbio do assoalho pélvico. Então, ela tem incontinência anal, distúrbio do compartimento posterior e distúrbio do compartimento médio e anterior, que seria então o genito-urinário. Uma outra particularidade muito interessante é que ela vinha fazendo sessões de fisioterapia pélvica e, na verdade, as sessões não eram frutíferas, porque ela apresentava perda de fezes amolecidas, tendo suspendido essas sessões diversas vezes. Então, nós temos aí um grande empecilho, que seria a consistência fecal, que, como já dissemos, sempre amolecida, e uma outra característica importante é essa hipotonia esfincteriana, mesmo sem lesão muscular. A nossa ideia, então, a conduta inicial, claro, dentro das orientações gerais, orientações dietéticas, de exercício, da alimentação, de cuidados da saúde geral e manutenção, aspectos posturais de evacuação, de higiene e assim por diante, mas ela precisa de mais para o seu tratamento. A terapêutica via oral, então, nós utilizamos um mix de fibras solúveis, contendo goma guar e inulina, e dentro de um protocolo específico com base nos reguladores intestinais. No caso dela, como havia essas fezes amolecidas, a nossa proposta foi que ela fizesse a mistura do componente, na dose medida, que foi o que é preconizada pelo fabricante, mas com uma quantidade bastante inferior de líquido, água, chá ou suco. Então, a proposta, assim, conforme a escala de Bristol. Então, fezes amolecidas, nós faríamos a mistura da fibra com bem menos água, 50 ml ou menos. Pacientes com, então, com a consistência fecal mais endurecida, a proposta era uma mistura acima de 250, 300 ml do volume de líquido. E assim nós orientamos a paciente a utilizar. Como terapêutica tópica, então, uma pomada contendo policrisolina e cinchocaína para alívio local e ajuda dos sintomas perianais. E dentro dos exames complementares, solicitamos, então, a manometria anorretal para entender o status funcional anorretal. A reavaliação, então, ocorreu dentro de 4 semanas do uso adequado da medicação. Aí tivemos já algumas informações interessantes. Olha só que legal. A perda dos gases começou a ocorrer às vezes. Perda de fezes líquidas também. Lembramos aos colegas que as perdas eram sempre, né? Fezes sólidas, então, de repente, não, mas agora ela perde fezes sólidas. Não. Ela começou a apresentar fezes sólidas e, tendo fezes sólidas, a perda é rara. Aí que está o ponto da informação. Continua usando permanentemente proteção e a qualidade de vida dela ainda não melhorou. São fatos importantes para a gente comentar, porque assim, o paciente ele tem ainda muita insegurança e o impacto psicológico é bastante intenso. O paciente vai deixar de usar a proteção depois que estiver muito seguro, a paciente estiver muito segura da sua condição.
e a qualidade de vida dela vai melhorar conforme essa segurança vier chegando. Então, dentro da vida real é assim que funciona, ela vai usar a proteção ainda por bastante tempo. Aqui, então, agora, dentro dessa visão da incontinência da paciente, nós temos aqui o espectro, o formato, a consistência atual dentro da reavaliação dessas fezes. Então, tipo 4 e tipo 5, lembrando, aos colegas, que a consistência habitual considerada normal são os tipos 3 e 4. Então, estamos conseguindo chegar lá. Inicialmente, uma melhora global, então, uma melhora ampla e global, sem um fator específico a ser listado, 50% dos casos. E vemos aqui, então, no gráfico, a perda dos gases de 4 para 2, assim como as perdas líquidas. As perdas sólidas, então, surgiram, porque nós não tínhamos fezes sólidas ainda, então isso é uma conquista do tratamento. Então, essa melhora de 50% está dentro desse contexto aqui. E como mencionamos, a proteção e a qualidade de vida continuam ainda sofrendo o mesmo impacto da paciente. Tivemos a oportunidade ainda de uma segunda reavaliação, uma reavaliação adicional dentro de 2 semanas, então nós percebemos um acréscimo aí de efeito da medicação. E a perda dos gases, então, apresentou-se aqui como raramente, voltando. A perda de fezes líquidas decresceu, a perda de fezes sólidas manteve-se, e agora temos aqui a proteção e a qualidade de vida ainda mantidos. A paciente ficou sem o uso da sua fibra por algum tempo, por 2 semanas aproximadamente, e a qualidade de vida dela decresceu. O benefício que nós tínhamos alcançado, então, de 50 a 70, decresceu para 20. E aqui nós temos, então, a visão dentro do score de incontinência anal. De 4 melhorou para 1 e foi para 2, bem como das fezes líquidas, das fezes sólidas e da proteção, e a qualidade de vida dela, então, que ela já tinha melhorado e piorou, pronto. Aí ela classificou como um impacto severo, estava bastante insatisfeita e voltou a usar a medicação, ou, na verdade, o mix de fibras. Muito bem. Aqui dentro agora do padrão de melhora, do índice global de melhora, partindo do início do tratamento que nós temos aqui, 0, depois do início do mix de fibras com 4 semanas de avaliação, 50%, e depois de mais 2 semanas ao redor de 70%. Então, isso antes de iniciar a terapêutica secundária, que seria o tratamento do assoalho pélvico. E, de uma forma bastante interessante, quando ela ficou sem a medicação, a qualidade de vida dela, o índice de melhora global, decresceu significativamente. Então, aqui, é importante esse slide para a gente ter a noção de evolução do quadro, né? Um quadro real, em que a paciente teve uma melhora importante e ainda dispondo de várias formas de tratamento. Depois que a gente conseguiu alcançar a consistência sólida das fezes, ela voltou a fazer o tratamento para o assoalho pélvico no que tange a incontinência urinária. Então, um outro ponto positivo para ela, que agora está tratando o compartimento anterior também. Vamos agora para o segundo caso, agora com relação ao intestino irritável. Esses sintomas do intestino irritável são complicados, né? No nosso dia a dia, os pacientes vêm com dor, com muito desconforto, e nós sabemos da dificuldade de tratar esses pacientes com as medicações habituais. Então, essa forma de tratamento, eu apliquei também para os pacientes com síndrome do intestino irritável, e aqui também vem um caso interessante selecionado. Então, lembrando aqui, voltando aqui só mais um pouquinho, essa porcentagem de melhora veio dentro de um paciente naquele cenário que nós mostramos, um caso pinçado, assim, de muitas comorbidades, muitos remédios, e um histórico interessante de procedimentos. E vamos em frente, então, intestino irritável agora. Uma paciente de 69 anos, sexo feminino, também, diversas comorbidades e medicações. Dores abdominais, início com dores abdominais periumbilicais e em abdômen inferior, de início a 5 anos. No consultório, ela estava usando Psyllium há 2 meses e também não tinha gerado impacto na qualidade de vida dela. Os sintomas progressivos, então, de 5 anos para cá. A partir de 3 anos do início dos sintomas, ficou muito mais nítida a alternância do hábito intestinal, então a paciente começa a ter episódios de fezes mais ressecadas, fezes amolecidas, distensão abdominal e alívio desse desconforto após eliminar gases e ou fezes. Aqui, então, os fatos relevantes da história da paciente, nós temos hipertensão arterial, cardiopatia, dislipidemia, diabetes, transtorno bipolar leve, 18 tipos de medicações diferentes, então, incluindo aqui o Psyllium,
derivados do sêmen para quando tinha constipação, loperamida para quando apresentava diarreia e incontinência anal. Não fumava e não bebia. Dos procedimentos hospitalares, então, apendicectomia, angioplastia coronariana, o sling uretral para incontinência urinária e não havia tido alguma gestação. Os exames que a paciente trouxe no início do tratamento, então, a colonoscopia com doença diverticular leve do cólon sigmoide, 2 pólipos adenomatosos, na endoscopia digestiva alta, a gastrite leve do antro e uma suspeita de atrofia, que a biópsia não confirmou. A tomografia do abdômen da pelve, um discreto grau de esteatose hepática, pequenos cistos hepáticos e cistos renais do tipo Bosniak 1. Então, aqui estão os exames principais que a paciente nos trouxe no início do tratamento, na primeira consulta. Importante aqui a gente demonstrar, então, as oscilações do sintoma no começo, dos sintomas no começo do tratamento. Então, vamos à dor abdominal, que é o eixo aí do intestino irritável. A dor intensa nos momentos de crise, então, dentro da escala visual analógica da dor, uma pontuação de 7, 8 e 9. Depois que eliminava os gases e fezes, uma melhora significativa, embora ainda chegava a ter um desconforto abdominal moderado. A oscilação aqui do padrão evacuatório, então, quando tinha o intestino um pouco mais ressecado, tipo 1 e tipo 2, então fezes ressecadas, quando apresentava momentos diarreicos, as fezes do tipo 5, 6 e 7, e aqui o retângulo azulzinho é o tipo habitual das fezes quando ela estava, a consistência habitual das fezes quando ela estava fora das crises. O índice de incontinência, que a gente já usou para outra paciente, é importante porque ele é muito visual. Então, a perda de gases era rara, as fezes líquidas rara, fezes sólidas não apresentava. A proteção utilizava às vezes, e principalmente ao sair de casa, quando tinha alguma atividade, alguma coisa social. E qualidade de vida tocada, assim, ligeiramente comprometida devido aos episódios de incontinência. Agora, aqui então, lembrando desse cenário de incontinência e principalmente então, lembrando que os episódios dela aconteciam com as fezes de consistência amolecida, então o Bristol 5, 6 e 7. Mas também ela tinha momentos de constipação, então vamos ao score de constipação intestinal. A frequência das evacuações, então ela ia aproximadamente uma vez por semana, o esforço evacuatório geralmente tinha que fazer força para evacuar, sempre sentia que não saía tudo. A dor abdominal para evacuar era geralmente, o tempo no banheiro chegava a ficar mais de 20 minutos no banheiro. Ela auxiliava com as mãos o abdômen inferior durante a evacuação e também fazia manobras perineais para evacuar. Às vezes apresentava o que a gente chama de evacuação fracassada, ou frustrada, ou mal sucedida, como está aqui no slide. Então o paciente vai ao banheiro, tenta evacuar e não consegue eliminar nada. Isso às vezes acontecia com essa paciente. E a duração da constipação aqui dentro dos critérios, aproximadamente aí 5 anos. Lembrando que dentro desse score, essa é a pontuação que não muda. Então, sempre a gente vai ter esse pontinho ali que tem a ver com a duração dos sintomas. Dentro do exame físico da paciente, então, o IMC de 26,5, distensão moderada do abdômen, então, um aspecto timpânico. A inspeção perineal, hipotrofia muscular, boa parte devido, então, à idade da paciente. A dermatite discreta. No toque anorretal, hipotonia discreta de repouso e de contração, e na retoscopia, anoscopia, umas hemorroidas internas de grau 1 para 2 e discretos plicomas anais. Bem, vamos à análise inicial desse caso, então. Então, vamos lembrar de todas aquelas características, paciente feminina, 69 anos, síndrome do intestino irritável, do padrão misto. Claro, na vida real as coisas se mesclam muito mais, os critérios nós temos que ter um pouquinho de flexibilidade quanto a isso, mas paciente com quadro de síndrome do intestino irritável, padrão misto. Então, oscilando entre fezes ressecadas, fezes amolecidas, períodos de constipação, diarreia e com a diarreia e incontinência. Não esquecendo comorbidades, muito uso frequente de medicações, muitos remédios, 18 tipos. Usando o laxativo quando necessário, usando medicação constipante quando preciso, e com as fezes amolecidas, portanto, de novo, dentro do aspecto da consistência fecal, a episódios de incontinência. A proposta, então, similar à primeira paciente, então, só que ajustada às necessidades desta, né? As orientações gerais de dieta, de postura, de higiene. A terapêutica via oral com mix de fibras solúveis, então, nesse cenário, tornou-se mais ampla. Eu me aproveitei muito da versatilidade do produto e, dessa maneira, ficou a seguinte proposta para a paciente. Podemos iniciar com o padrão, que é indicado, 200 ml na mistura de água, chá ou suco.
Mas conforme o padrão de evacuação mais ressecado, 250 a 300 ml na mistura, para o paciente ingerir de uma vez, e quantidades menores, 50 a 100 ml na mistura, para nos casos em que a consistência fecal estava amolecida. A paciente se adaptou muito bem a essa estrutura, depois ali das 4 semanas nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. A terapêutica tópica, a pomada com poliprisoleno sem chocaína, que traz o alívio local sintomatológico, e os exames complementares no momento, a manometria no retal, e solicitei uma introrressonância nuclear magnética para ter uma avaliação do intestino delgado e descartar qualquer outra patologia intestinal, como as doenças do intestino, doenças inflamatórias intestinais. Avaliação em 4 semanas. E vamos lá. Olha que coisa curiosa. Nos momentos de crise da paciente, então, a dor, que antes era intensa, agora moderada, até 4 na pontuação, e depois das eliminações ficava leve. O padrão médio das fezes, então, ficava, que antes era um pouquinho mais ressecado que isso, nós conseguimos, então, mantê-la com um padrão de fezes consistência 2, 3 e 4, então, fezes consideradas normais 3 e 4. Dentro dos momentos de fezes mais amolecidas, tipo 5 e 6, o que trouxe bastante conforto para a paciente, e nos momentos, então, de fezes um pouquinho mais ressecadas, a gente já não tinha mais o tipo 1, que eram aquelas fezes bastante endurecidas em síbalos e cuja eliminação bastante difícil. Bem, aqui nós temos, então, uma melhora global inicial de 70%. Isso é uma meta, um valor bastante alto para um caso desse, de uma paciente desse porte. Então, aqui dentro do critério dor abdominal, nós temos aqui início de dor 8 e depois 3 com a medicação, desculpe, com o mix de fibras. A dor abdominal, então, depois da evacuação, depois da eliminação, de 2 para 1. Voltamos aqui ao score de incontinência, então ele ficou bastante nítido, a perda de gases já não apresentava, de fezes líquidas ou sólidas, a proteção dela ainda utilizava e a qualidade de vida também ainda ficava um pouco abalada, dentro daqueles critérios que a gente já conversou. Os pacientes só vão abandonar esses hábitos de proteção depois que eles estiverem realmente seguros, psicologicamente estáveis, relacionados à incontinência. Aqui voltamos, então, ao score de incontinência e a consistência fecal, então a correlação dentro desse parâmetro é muito importante para nós. Então, a consistência habitual dentro do retângulo azul, nós temos aqui embaixo a consistência no momento das fezes mais amolecidas e a consistência no momento das fezes mais ressecadas. Vamos lá aqui, então. Dentro do score de incontinência anal, aqui a gente consegue ver, então, de uma outra forma, do aspecto gráfico, a evolução do score de incontinência anal dentro desses critérios terapêuticos. Então, de uma pontuação de 5, conseguimos deixar o score de incontinência com pontuação 2, o que é bastante tolerável e aceitável. Dentro, então, da constipação intestinal, então, nós temos aqui que a frequência das evacuações ficou ao redor de 1 por dia, o esforço evacuatório agora às vezes, a sensação de evacuação incompleta às vezes, a dor abdominal ao evacuar já não tinha mais, o tempo no banheiro decresceu para menos de 5 minutos, o uso de laxantes já não precisava mais, também era um hábito da paciente que a gente sugeriu que ela não mais fizesse, já não ocorriam mais aquelas tentativas frustradas de evacuação, e a duração da constipação permanece aqui com a pontuação 1. Aqui, então, nós temos score de constipação intestinal, então a frequência de 2 para 0, e aqui nós vemos, então, que em vermelho conseguimos melhorar bastante os critérios da constipação intestinal dela, do polo constipação intestinal, do intestino irritável dela. Então, dentro desse 70% de melhora, lembrando do contexto global dessa paciente, com todo o seu histórico médico hospitalar e comorbidades, a incontinência de 5 conseguimos reduzir para 2, constipação intestinal de 20 conseguimos reduzir para 5, dor abdominal na crise de 8 para 3 e após a evacuação de 3 para 1. Muito bem, e agora um caso clínico de constipação intestinal. E é isso que, a princípio, as fibras se aplicam primordialmente, não é mesmo? O mix de fibra solúvel, basicamente, tem essa ideia inicial, essa proposta de tratamento dentro da constipação intestinal. Já tivemos um caso bastante interessante em incontinência anal, um caso bastante interessante de síndrome do intestino irritável, e agora vamos ver um caso também interessante de constipação intestinal. Um paciente jovem, masculino, também tinha diversas comorbidades e uso de medicação.
Constipação intestinal há 7 anos, quando iniciou o diagnóstico de uma doença neurológica rara, a algoneurodistropia dos membros inferiores, é uma doença rara, e que o paciente apresenta, então, dor intensa dos membros inferiores, associada à hipotrofia dessa musculatura, e por incrível que pareça, nenhuma correlação orgânica perceptível às mais formas de investigação diagnóstica que esse paciente realizou. Então, não tem uma causa precisa para isso. No início, então, há 7 anos, o paciente manejava a sua constipação com dieta, com a ingesta maior hídrica, chegou no consultório com um nódulo anal, que o neurologista encaminhou com a suspeita de uma trombose hemorroidária e o sangramento indolor ao evacuar eventual. Dentro dos fatos relevantes da história, é o que ele também trouxe de exames para nós na sequência. Constipação intestinal há 7 anos, os sintomas de evacuação obstruída sempre maiores mais proeminentes do que de trânsito lento, uso eventual de supositórios, auxílio manual para remover as fezes, a alteração neurológica do paciente, síndrome das pernas inquietas, bexiga neurogênica e deficiência de fatores de coagulação. Então, mais alguns fatos interessantes, ele tinha infecções urinárias de repetição, talvez pela bexiga neurogênica, teve uma prostatite de difícil tratamento, uso prolongado de antibióticos, uma pielonefrite pós-funcional, que ocasionou hidronefrose leve a moderada, à esquerda, um episódio prévio de melena, então, mas que não teve nenhuma repercussão hemodinâmica, mastoidite bilateral, mais uma sequência ampla de antibióticos que o paciente utilizou, atualmente 3 tipos de medicações, podendo chegar a 10 conforme as oscilações dos quadros clínicos dessas comorbidades. Não tinha alergia, não fumava e não bebia. Dos exames complementares, então, que ele trouxe para nós, então, aqui a colonoscopia. Olha que coisa interessante, ele tinha um enantema circunferencial no reto médio e distal, que foi biopsiado e não veio nada significativo. Na endoscopia alta, então, pangastrite, esofagite leve. Dentro da ressonância do abdômen pélvico, espessamento parietal do reto, então, que aparecia na ressonância, e tinha um cisto do úraco e cistos hepáticos. Então, vamos lá. Dentro do score de constipação intestinal, a frequência das evacuações, ele ia até 2 vezes por semana. O esforço evacuatório, geralmente tinha que fazer a sensação incompleta de evacuação, então, que é um dos componentes muito importantes da evacuação. O paciente ter aquela sensação completa de esvaziamento, que dá aquele alívio, aquela sensação de bem-estar após a evacuação. Ele nunca tinha, então isso gera um desconforto significativo. Dor abdominal durante a evacuação, às vezes, o tempo no banheiro de 10 a 20 minutos, o uso de relaxantes, enemas ou ajuda com a mão, na verdade ele tinha que ajudar com a mão, tanto no abdômen, tinha que usar supositório e outras formas de auxílio lá embaixo, as tentativas frustradas de evacuação às vezes, e a duração da constipação estão em ponto 2 aqui, 7 anos de evolução, então uma pontuação 18. E aqui nós temos a direito score, a consistência fecal de Bristol, nós temos os tipos habituais da consistência, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Bem, dentro do exame físico, um MCD 22 apresentava uma distensão abdominal timpânica moderada, a inspeção perineal era eutrófico, tinha uma dermatite discreta e tinha uma trombose hemorroidária externa, com boa evolução e sem complicações. No toque anorretal, a hipertonia discreta de repouso e de contração. Na retoscopia, então, a hiperemia do reto era possível de ser vista e também era inespecífica, hemorroidas internas de grau 2 e discretos glicomas. Vamos para a análise inicial, então, pensando no contexto desse paciente e no contexto dos outros pacientes também. Um paciente masculino, jovem, apresentando constipação intestinal, sendo que a evacuação obstruída, sintomas da evacuação obstruída, então faz força, sente que não esvazia, não tem aquela sensação de que completou a evacuação, eram mais proeminentes do que os sintomas de trânsito, por exemplo, ele vai no banheiro a cada 5 dias. Não, a questão da evacuação obstruída era mais importante. A neuropatia, de tratamento complexo e a investigação também foi prolongada, um quadro progressivo, e agora também, dentro da avaliação proctológica, as hemorroidas mistas. A conduta inicial. Então, começando pelo começo, lógico, as orientações gerais de dieta, de postura, de higiene, os cuidados gerais que o paciente tinha que ter. E usamos o mix de fibras solúveis, então, na versão melhorar a consistência fecal. Então, a proposta do paciente é usar a dose medida, misturando isso com água, chá ou suco, mas então num volume um pouco maior, 250 a 300 ml, e ingerir de uma vez.
E aí ficamos a reavaliar esse paciente em 4 semanas. A terapêutica tópica, com pomada local para alívio local dos sintomas, e dentro dos exames complementares, a manometria no retal e uma de fecorressonância nuclear magnética para eu poder estudar direitinho o que estava havendo dentro dos parâmetros evacuatórios nesse paciente. A primeira, então, a reavaliação dentro das 4 semanas. Olha só que interessante o que aconteceu com a escória de constipação desse paciente. Frequência das evacuações, então, o paciente começou a evacuar a cada 2 dias. O esforço evacuatório era raro. A sensação de evacuação incompleta agora, às vezes. A dor abdominal rara durante a evacuação. O tempo no banheiro, então, um pouquinho mais de 5 minutos, 5 a 10 minutos. O auxílio com a mão ainda precisava. Dentro das tentativas frustradas de evacuação, não havia. E a duração da constipação, a 2. E até, então, isso contando, já antecipando, a manometria, então, mostrou dissinergia do assoalho pélvico, o anismo, né, que depois o paciente foi encaminhado para esse tratamento adicional. Aqui nós temos agora o padrão habitual da consistência fecal, tipo 3 e 4, que é considerado o normal para nós. Muito bem. Aqui, score de constipação intestinal, então nós temos a frequência que melhoramos, essa pontuação, o esforço aqui de geralmente para raramente, a evacuação incompleta de sempre para as vezes, então isso tem um peso importante, um peso ponderado aí importante, porque a sensação de evacuação incompleta ela é bastante desagradável, e melhorar isso para o paciente é um aspecto muito interessante, ele se beneficia muito, ele fica muito contente. Dor abdominal, então, de às vezes para raramente, o tempo no banheiro ficou aqui ao redor de 5 a 10 minutos para a evacuação, o auxílio ainda ele realizava. Aqui tem uma questão que são os costumes, o paciente está acostumado a comprimir com o abdômen, ajudar com a mão lá embaixo, ele vai continuar fazendo, até que a gente estimule e encoraje ele a não fazer mais isso, né? Também não é de grande problema, mas a gente tem que orientar que talvez ele não precise mais disso. Um outro aspecto que causa bastante desconforto para o paciente é a evacuação frustrada. Imagina o cenário, o paciente vai ao banheiro, tenta evacuar, se esforça, faz o esforço evacuatório e não consegue. Não sai nada dele, não consegue evacuar. Esse é um sintoma bastante desconfortável e que afeta bastante a qualidade de vida. Então, o fato de ter melhorado isso aqui está relacionado, então, a esse padrão inicial de melhora de 65%. Que legal. Vamos lá. Então, concluindo aqui a avaliação desse paciente, a pontuação do score, a pontuação total do score de constipação, de 18 foi para 9, conseguimos reduzir aqui bastante, lembrando que 2 pontinhos daqui ainda é o tempo de duração da constipação, que essa pontuação não some não. Então, as considerações finais, acho que a Cris vai complementar com alguma coisa, né? Os pacientes atualmente, eles vêm tendo mais comorbidades, mais idade, mais necessidades, mais exigências. Os pacientes vêm querendo cada vez mais qualidade de vida, né? Antigamente era assim, operou o tumor, tá vivo, tá salvo, pronto, né? Mas agora não, eles vêm querendo viver bem, com qualidade, eles estão curados, estão bem, estão felizes e assim por diante. E nós temos que tentar proporcionar isso para eles, não é verdade? Nós temos que pensar nas nossas ações, ao manejar esses pacientes, nós temos que ficar tranquilos em casa, sabendo que aquela medicação não vai causar um efeito colateral, uma reação adversa, uma idiosincrasia, que a gente vai receber uma mensagem, vai ficar preocupado, o que aconteceu com ele, o que nós vamos fazer. Então, a utilização dessas medicações, dentro dessa proposta que eu mostrei aí aos colegas, tem trazido resultados bastante gratificantes e que tem me dado um sono bastante tranquilo, né? Então, fica aí essas informações, eu fico à disposição de todos vocês a partir de agora. Obrigado. Bom, dando continuidade na ideia, né, vendo que a fibra tem uma importância muito relevante em diversas patologias e indicações, né, doutor? Vou compartilhar com vocês um segundinho aqui de conhecimento da parte da Nestlé, falando um pouquinho de fibras, para a gente poder concluir a nossa ideia, daí já abriremos para as perguntas. Então, hoje nós temos o Fiber+, uma excelente opção no mercado, né? É um mix de fibras exclusivo da Nestlé, para realmente trazer um bom funcionamento para o intestino, né? Uma microbiota intestinal mais saudável. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma grande diferença quando a gente fala de fibras. Primeiramente, o Fiber+, é a marca número 1 do mercado, né? Ela está aliada
ao bom funcionamento do intestino, para o paciente se sentir aí muito mais aliviado, né? E quando a gente fala de inovações, né, a Nestlé tem muito essa preocupação em trazer realmente as necessidades do paciente, do profissional de saúde. Então, a gente consegue isso com o Fiber Mais. Além disso, é uma fibra de origem vegetal, né, realmente natural e sem efeitos colaterais, né, diferente de muitos medicamentos que acabam irritando a mucosa intestinal. Com o Fiber Mais, a gente consegue trazer mais essa naturalidade. Ao mesmo tempo, né, a gente consegue também trabalhar essa parte de comunicação, né, uma preocupação da Nestlé também, né, trazer a educação ao consumidor, vendo que hoje em dia as pessoas buscam mais essa informação, então realmente estar aliado, né, em todo esse sentido faz a diferença. Além de ser, né, uma fibra muito recomendada pelos profissionais de saúde, né, há praticamente 15 anos. Gostaria de trazer alguns dados interessantes também. Quando a gente fala de goma guar parcialmente hidrolisada, né, indicada aí por aproximadamente 4 semanas, a gente já consegue perceber alguns resultados a nível de diminuição de 60% dos movimentos intestinais com esforços. Também conseguimos ter uma redução no tempo, aproximadamente em 12 horas no tempo do trânsito intestinal, que é bastante relevante. E também um aumento em 3 vezes mais dos movimentos intestinais espontâneos, trazendo aí uma melhora na qualidade de vida também. Então, realmente se comprova que a suplementação de fibras solúveis, ela pode aumentar em até 60% a frequência da evacuação semanal. É um benefício bastante importante aí para o paciente. E uma preocupação muito grande é com relação ao tempo de ação do produto. Então, realmente, com o Fiber Mais, nós conseguimos 90% de eficácia em, no máximo, 48 horas. Então, realmente, é uma eficácia garantida e um tempo, né, bastante razoável aí para o paciente. E aqui eu trago a família Fiber Mais completa, né, para a gente poder lembrar de todas as apresentações que nós temos com o Fiber Mais, né, onde nós temos a opção do Fiber Mais Flora, que é um simbiótico, onde juntamos aí tanto o probiótico, que é o Lactobacillus reuteri, em associação com a goma guar e inulina, que tem o efeito prebiótico. Temos também a versão do Fiber Mais sem sabor, que é super versátil, fácil para utilizar no dia a dia, 100% solúvel, grande diferencial nosso. Né, o maior rendimento da categoria, né, então realmente são 52 doses, praticamente 2 meses de tratamento. Hoje nenhuma fibra oferece essa quantidade de porções pela lata, que é o nosso maior rendimento aí. Um outro diferencial que nós temos também na versão lata é o Fiber Mais com colágeno, aonde nós temos aí a versão sabor limão, né? O limão é bem tranquilo, super agradável para tomar, não é enjoativo, né? É o único mix de fibras no mercado que tem esse nutriente funcional adicional, que é o Verisol, né? Pensando que o público feminino é um público que tem muito essa necessidade, né, da fibra e gosta muito do Verisol também, então acabo aliando as duas coisas num produto só, o que traz um benefício bastante diferenciado e além de ter um excelente custo-benefício. E para finalizar a parte de Fiber Mais, o nosso Fiber Mais Geleia, o nosso último lançamento. A gente teve uma receptividade muito boa dos profissionais de saúde, porque é o único suplemento de fibras do mercado que tem tanto a fibra quanto a ameixa em associação. É muito bacana porque os laxativos, eles têm muita irritação na mucosa intestinal, o Fiber Mais Geleia não, porque ele vem com a fibra junto. Não tem nada que irrita a mucosa intestinal, então tem uma proposta única, natural, para aqueles constipadões aí de carteirinha, né, como dizem os profissionais aí nos consultórios, para os constipados mais severos, a gente ter uma opção mais fácil aí para o dia a dia. É isso que eu gostaria de apresentar para vocês inicialmente da Nestlé, né, com o Fiber Mais. E agora a gente vai abrir aí as perguntas, pessoal, fiquem bem à vontade aí para fazer as perguntas. Dúvidas que vocês tiverem desses 3 casos clínicos aí que o doutor Hilário passou para nós. Eu já tenho uma pergunta aqui, doutor.
Vamos lá. Doutor, fala um pouquinho para nós como não podia fugir desse tema, né? O Covid está aí e a curiosidade acaba acontecendo com relação a isso, né? Então surgiu uma pergunta falando um pouquinho sobre as alterações intestinais pós-Covid. Podemos falar um pouco sobre esse assunto? Essa pergunta veio da Melina, de São Paulo interior. Temos em vista muitos pacientes com a utilização de antibióticos, levando a alterações gastrointestinais. O quanto isso impacta, doutor, na flora do paciente? O doutor acha que a fibra se enquadra nessa indicação também? Oi, Cris. Então, são perguntas muito boas, né? Todas muito dentro da prática diária e é o que a gente passa no consultório. Com relação ao Covid, então, a gente tá tendo casos que são uma nova fronteira do conhecimento aí, né? Ninguém imaginava o que poderia acontecer e logo vieram os pacientes com sintomas gastrointestinais e nós tínhamos que tentar corrigir isso de alguma forma. Então, eu tenho alguns pacientes que estão em tratamento no momento, e, como eu posso te dizer, assim, eu usei a mesma forma de buscar tratá-los, né? O mix de fibra, ele tem um perfil prebiótico bastante interessante, então, se a gente associa um probiótico junto disso, as respostas têm sido muito boas. Então, eu fui buscando tatear o tratamento. Então, em alguns casos, eu comecei apenas com o mix, fomos acompanhando, então, a evolução dos pacientes. É uma diarreia um pouquinho mais difícil de tratar, mas a evolução foi bastante interessante. Nenhum deles eu precisei usar a loperamida, que é um remédio que a gente acaba evitando um pouco nos quadros diarreicos, ainda mais infecciosos, ou a gente não sabe como que está esse intestino ali. Então, o mix de fibra me permitiu, então, uma boa forma de tratamento, segura e me deixando tranquilo com relação a efeitos colaterais e outros efeitos adversos. O paciente logo teve uma certa adaptação. No começo eles tinham, na verdade, um pouquinho de desconforto, talvez pela presença desse mix, mas depois logo se adaptavam e a consistência fecal aos poucos já logo ia melhorando. Alguns outros casos eu comecei logo com a fibra e depois já logo a associação com o probiótico e também tive respostas bastante boas. Olha, nos casos que talvez em que a fibra ficou isolada, esses pacientes, então talvez eles tiveram um tempo um pouco maior para melhorar. Isso a gente está falando de um mês aí, sabe? Não é tão imediato assim. O caso do Covid, ele deixa quem tem sintomas diarreicos do Covid, eles são complicados. Mas também tem o caso de uma paciente que ficou constipada, que foi bastante difícil de tratar. E a evolução sintomática foi decorrendo aí ao longo de semanas, a coisa não é tão simples assim. Mas, para nossa alegria, depois os pacientes ficam melhores e depois a gente vai acabar investigando isso de outras maneiras, né? Fiz qualquer outra pergunta? A primeira foi mais com relação ao Do Covid Covid, né? mesmo, Uhum. doutor. E também é uma pergunta que veio da Camila Moraes. Qual que é a diferença, doutor, de incontinência fecal e incontinência urinária? Isso tem relação com o intestino? Só para Sim. entender essa relação. Então, em termos de termos, né, a gente tem a incontinência anal, a gente acaba utilizando aqui no Brasil muito mais o termo incontinência anal, porque nós consideramos a perda dos gases como sendo incontinência. A perda dos gases, ela traz alteração da qualidade de vida, traz insatisfação do paciente. Então, tem pacientes que vêm nos procurar apenas por incontinência aos gases. Nós temos que tratar isso. A incontinência fecal, então, a gente vê muito mais isso dentro dos artigos científicos, da parte internacional, que seria a perda exclusiva de fezes. Mas lembrando que os pacientes com incontinência aos gases também sofrem bastante. A incontinência urinária tem vários motivos, várias alterações, distúrbios do assoalho pélvico e, claro, cada um é uma coisa, incontinência da parte urinária e incontinência fecal. Mas é comumente, veja só o que a gente teve das pacientes, né? Uma tinha junto incontinência urinária em tratamento e nem conseguia fazer a fisioterapia porque as fezes eram muito moles e muito desconfortáveis e perdia durante sessões, e a outra já tinha feito um sling uretral para incontinência urinária. E o que acontece então? Isso tem que nos levar ao foco dos distúrbios do assoalho pélvico, né? Nós temos que fazer uma avaliação ampla do assoalho pélvico, entender isso dentro do contexto.
são pacientes que já vêm fazendo esforço evacuatório de longa data, várias gestações com partos normais, eventualmente. Aqui das nossas pacientes, não, a gente não teve isso, mas no dia a dia é muito comum, né? 3, 4 gestações, pacientes com mais idade. Nós sabemos que a partir dos 45 anos de idade, os pacientes vão perdendo lentamente massa muscular e óssea. Isso acontece, então, em geral, assim, 1% ao ano, mas então aquele arcabouço muscular vai começando a ficar mais delicado, mais fraco. Por isso que na inspeção do períneo ali a gente viu na paciente mais idosa um períneo já hipotrofiado, um pouco mais fraco. Tanto é que dentro da incontinência anal, as pacientes vão apresentar incontinência quando os seus filhos já estão lá com 30, 35 anos. Quer dizer, elas já passaram uma certa idade, já começaram a ter uma perda muscular, que o impacto causado pelo parto natural veio a ocorrer depois de tantos anos, depois que perdeu um pouco dessa musculatura. A episiotomia, quando ela ocorre, é uma lesão muscular que não tem um ligue pontos, corta aqui que você não vai ferir nada. E tudo é músculo ali. Então, essas lesões vão ser significativas ao longo do tempo. E, doutor, mais uma dúvida dentro dessa mesma pergunta. O doutor enxerga a fibra como um aliado nesse sentido? Sim, sempre. Né? Formação de gel. Sim. É muito útil. O que nós conseguimos associar, assim, dessa maneira, Cris? Por exemplo, a medicação que ela tem que ser segura, né? Não adianta, às vezes, a gente ter resultado, eu uso aquela medicação para constipação, mas o paciente tem muita dor de cabeça, vai para emergência lá com cefaleia, e tem que fazer tomografia, e aquelas coisas todas. A gente precisa de remédios que sejam remédios, medicações, ou, por exemplo, a fibra, né, que não entra como medicação, mas é melhor ainda, né? Mas aí que nos traga essa sensação essa segurança. Por exemplo, eu vou prescrever para o paciente e vamos aguardar a resposta, sem esperar muita interação com as medicações que o paciente já faz. E agora, esse detalhe dos pacientes, assim, cada vez pacientes com mais idade, com melhor qualidade de vida e buscando cada vez mais qualidade de vida, nós temos que ficar muito atentos com essas interações. Então, quando eu vou prescrever alguma outra medicação, que seja por alguma outra razão, eu acabo tendo que fazer uma rechecagem disso tudo, porque não dá para a gente agregar mais um problema ao paciente, né? Então, eu tenho como um importante aliado, tem feito parte da minha prática clínica diária, já tem vários anos. E eu não me arrependo, os pacientes também não. E tem vários cenários diferentes que a gente tem aplicado e tem sido muito, muito útil. Perfeito, doutor. Super respondido. Cada vez mais a importância da nutrição, da fibra no dia a dia, não tenha dúvida. Trazendo uma melhora na qualidade de vida, né? Sim. Doutor, tenho mais elogios do que dúvidas aqui. Pô, que bom, né, Cris? A doutora Juliana Cruz Apolinário parabenizou, excelente aula. Casos da vida real, né, doutora? Casos da vida Acho que real, isso que é assim, legal. eles são, se trouxer as pacientes aqui, o paciente, eles vão contar essa história para vocês, então são coisas que realmente veio, assim, para trazer esses assuntos. E no começo tudo isso surgiu porque eu tinha muita necessidade de conseguir albergar esses pacientes. Como é que eu consigo ajudar alguém com incontinência de uma forma mais ampla? Nossa, o tal do intestino irritável, como é que fica esses coitados? Eles têm, de repente, diarreia e depois intestino preso. Como é que a gente consegue trabalhar isso, né? E nós temos que pensar em muitas coisas. Às vezes o paciente me mostra o valor em dinheiro que eles gastam por mês com medicação. E eu fico olhando aquilo e fico, meu Deus, é muito, muito valor, né? E então é possível a gente conseguir sintetizar as coisas de uma forma prática e útil. Então, poxa, é versátil, né? De repente ela está com o intestino preso, ela mistura com mais líquido. De repente está soltando, ela restringe um pouquinho o líquido e vai conseguindo equilibrar uma consistência fecal boa e fica daí focando nos outros tratamentos que ela precisa. Claro que daí é o seguinte, né? A gente tem que partir do começo. Então, tinha colonoscopia, tinha endoscopia, eu pedi uma introrressonância para que a gente não deixe passar nada. É importante a gente ter as avaliações todas completas, né? Então, que a gente não mencionou nos casos, mas a avaliação, né, da intolerância à lactose, intolerância ao glúten, avaliações de exames fecais, entre outras coisas, né? Avaliação da flora intestinal bacteriana, são pontos marcantes aí que nós temos que ter dentro desses casos clínicos um pouquinho mais complexos, Cris. Muito legal essa sua indicação em diferentes mLs. Eu acho que é um olhar e um cuidado interessante e um resultado por consequência, né, doutor? Sim, partindo do pressuposto que as fibras são reguladores intestinais, né? Se nós misturarmos com um volume líquido
maior, elas vão ter esse padrão, e se a gente misturar com volume líquido menor, elas vão ter esse padrão. E é interessante como isso funciona, né? E para quem tem muita curiosidade, eu sugiro que a pessoa coloque em prática mesmo, faça a mistura e tome para ver a repercussão que isso vai causar. Isso é ciência, né? Isso ajuda, e você percebendo o que acontece, você vai conseguir passar para o teu paciente com uma confiança sempre maior. Perfeito, doutor. Tem mais um elogio aqui, a doutora Raquel de Souza, aqui de Curitiba, elogiando, excelente aula. Legal. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Realmente nós estamos recebendo bastante elogios, doutor. Muito. E eu queria, é interessante que agora me ocorreu uma situação, mas olha só que interessante, né? E, por exemplo, aqui em Curitiba, São Paulo, né, a gente tem os pacientes que acabam viajando muito. Então, tem pacientes que comecei a tratar aqui e está morando na Irlanda, tem um paciente que eu comecei a tratar aqui e está morando na Alemanha, e o que aconteceu? Eu consigo tratar elas ainda lá, né? Então, de repente, eu recebo a imagem da lata do produto em alemão, eu tenho que ajudar ela a utilizar, o paciente da Irlanda compra pela Amazon, e o tratamento continue e aqui eu fico feliz da vida. Então, assim por diante. Então, que interessante isso, né? O nosso brasileiro, ele tem esse perfil, né, de desbravador, de viajante, então, de repente eles estão, tô não sei aonde aqui, doutor, o que eu faço? Eu falei, não, então, tem sempre uma alternativa. O intestino não pode parar, né, doutor? Não pode, ainda mais nas viagens, né? Olha quanta história a gente isso aí. escuta, né? Foi viajar, ficou com o intestino preso, se machucou, sangrou, e aqui não consegue aproveitar uma viagem linda, né? Então, a gente tem que prevenir todas essas coisinhas. Mas é isso aí, gente. Muito obrigada, doutor Hilário. Muito obrigada a todos os médicos, todas as nutricionistas que participaram desse momento conosco. É tão bom poder aproveitar aí, unificar vários estados, São Paulo interior, Sul, né? É a vantagem aí que a gente tem com a tecnologia, e agradeço realmente a presença de todos vocês. Foi um prazer. Doutor Hilário, muitíssimo obrigada pela sua participação essencial aí para esse momento. Sim. Uma boa noite e bom descanso aí para todo mundo. Obrigado, pessoal, pelo tempo de todos, pela paciência, pela participação. Espero ter contribuído um pouquinho aí para a prática diária de todo mundo. A gente fica à disposição para o que vocês precisarem. Boa noite. Perfeito. Muito obrigada, gente. Uma boa noite.